Oi, pessoal. Estamos aqui, né, com mais uma aula de cinema. Eu vou tirar um pouco a máscara aqui só para não ter problema no áudio, tá? Mas durante o dia inteiro, né, a gente vem fazendo as reuniões com as máscaras. Inclusive tem alunos aqui em volta que estão com as máscaras. Só que como a gente está com uma distância, então não tem problema. Até porque fica impossível falar com a máscara, tá? Eu vou colocar aqui no lugar correto. Brincadeira. Bom, hoje eu vou começar falando, nós já falamos sobre produção, né? Nós estamos na fase de produção, que é aonde o departamento de produção é aquele departamento que vai destrinchar todo o roteiro e que vai ali setorizar o roteiro para os departamentos, né? Ou seja, que vai levar ali a todas as necessidades de cada departamento. Hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro literário, o roteiro técnico, o cronograma analítico e o cronograma físico, tá? E também o mais interessante e mais importante, hoje nós vamos fazer a decupagem e o roteiro técnico do roteiro do Luiz. Ele fez o roteiro chamado Corpo Seco, que a ideia, o que que era? A ideia era fazer uma história com alguns personagens numa floresta, num bosque, numa fazenda, à noite, e em cima de muito mistério, em cima de alguns efeitos de câmeras, porque os personagens eles vão sumindo, né, Luiz, conforme o desenvolvimento da trama. Então nós vamos fazer isso hoje também, tá? A gente já está disponibilizando aí o PDF desse roteiro. Vocês, obviamente, que se estivesse aqui na aula, né, se a gente estivesse com as aulas em andamento, vocês iriam dar sugestões. Como agora a gente já vai gravar o vídeo, não é ao vivo, então não tem como dar sugestão. Mas também a gente está aberto a novas sugestões, porque... E não se preocupe também, Luiz, eu quero trabalhar roteiro, eu estou fazendo curso porque eu quero seguir roteirização, vai ter mais? Vai ter muito mais agora, a gente já está aí formatando, aí, mobilizando toda a equipe da academia para a gente concluir e fundar o núcleo de produção. Então, vai ter muito roteiro para a gente criar. Se você quer seguir nessa área de roteirização, vai ter muita coisa para a gente desenvolver, a gente se aprimorar também, porque quem já sabe, a gente precisa também desenvolver a substância do roteiro, os beats, entender as unidades do roteiro, a gente vai entrar muito nisso também. Até porque a gente está trabalhando hoje com roteiros de uma folha, de 2 folhas, 3, 4, no máximo, só para a gente começar a realmente fazer uma coisa que seja viável fazer. Porque senão, se a gente for montar um roteiro de 1 hora, não dá tempo, a gente não tem esse tempo, tá? Mas quem sabe também a gente não monta mais para frente aí um longa-metragem, mandar para festival, enfim. Bom, antes da gente começar então com o roteiro do Luiz, chamado Corpo Seco, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Tem um PDF que eu vou mandar para vocês também, chamado Produção de Cinema e Vídeo, do Fábio Campos. O Fábio Campos, ele é um cara assim, igual nós. Ele ama cinema e ele foi lá, ele montou um PDF porque ele viu que os produtores, os cineastas, né, as pessoas que querem fazer cinema no país, precisavam de uma orientação. E ele fez esse PDF, ele montou esse PDF com base no que diz a Agência Nacional de Cinema. E é aqui que vocês vão começar a ver, porque às vezes a gente troca bastante informação, às vezes tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas, porque eu, por exemplo, sempre falei de alguns planos e não falei a gente não fala de muitos planos, porque na hora de colocar mesmo o plano geral, o plano médio no roteiro, a gente vai colocar os planos descritivos, que isso ajuda muito. E o Fábio Campos, ele fala isso também, né? Ele menciona aqui poucos planos, porque o restante a gente vai colocar, não tem problema. E esse PDF é muito interessante, porque ele mostra como que é mesmo destrinchar um roteiro, tá? Ou seja, pegar o roteiro e despedaçar ele e passar para os departamentos. Bom, o roteiro literário é aquele roteiro que é o roteiro que vocês têm aí em PDF, né? É o roteiro que a gente monta aí no Celtics, que veio para ajudar a gente, e é onde a gente vai colocar todas as ações, sempre pensando em ambientes,
Toda vez que mudar um novo cenário, muda de cabeçalho, né? Muda a cena também. Uma dúvida que a Clarete perguntou, uma cena que vocês vão fazer no carro, é interno ou é externo? Toda vez que for gravar no carro, o carro está na rua, então é considerado externo, porque você está sujeito à chuva, de qualquer maneira. Então, a gente segue essa linha, tá? Então, o roteiro literário, né, ele tem o quê? Ao contrário dos livros narrativos, ele vai ter as histórias escritas para roteiros cinematográficos, utilizando recursos visuais. Isso é importante, a gente sempre pensar que a gente está fazendo um roteiro para imagem. Cinema é imagem, né? Então, priorizar também muito mais a imagem do que fala. Isso eu vejo bastante nos livros aí também, e bastante pessoas que trabalham com o cinema, porque a novela, né, a televisão, ela explorou muito mais os diálogos, só que no cinema não. No cinema a gente pode valorizar mais as imagens e menos o diálogo. Lógico que tem diálogo que é importante a gente colocar, mas a novela ela potencializou muito os diálogos, e a gente pode evitar isso no cinema com uma fotografia, com uma trilha. Então isso é interessante. Enfim, então o roteiro literário é toda essa gama aí de ações, de cenas, interior, né, o que acontece numa praia, numa montanha, no parque, se a hora é noturna, diurna, e assim por diante. Então toda vez que a gente for mudar a ação, né, quando ocorre mudanças de espaço ou tempo, a gente tem que mudar a ação. Mudou o tempo, mudou o espaço, muda de cena, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o roteiro técnico. O roteiro técnico é aquele roteiro, como o próprio nome diz, o roteiro técnico apresenta todas as definições técnicas para a filmagem das ações contidas. Essas definições indicam os tipos de planos a serem definidos e enquadramentos a serem adotados. O roteiro é dividido em sequências, cenas e planos. E é o que a gente vai fazer agora com o roteiro do Luiz. Então é muito importante. Abram aí o roteiro, o PDF, tá? Chamado Corpo Seco. Sempre lembrando, não sei se está aparecendo aqui na tela, mas a gente põe aí na TV. A gente tem então o quê? A sequência, certo? Ela que guarda o quê? Dentro da sequência nós temos as cenas, certo? E dentro das cenas nós temos os planos. E dentro dos planos nós temos as tomadas, tá? Para não confundir. Ah, Luiz, mas espera aí. E o que quer dizer? Mas e o plano sequência? A sequência, ela se transforma em um plano. Quando é para fazer uma cena que tenha que você vai pegar várias cenas, vai pegar vários ambientes, aí você transforma ela no plano sequência. Só que o plano sequência, ele está dentro de uma sequência, certo? Uma sequência por exemplo, o roteiro do Luiz aí que vocês estão vendo. Nós temos aí 7 amigos acampam sentados com suas mochilas ao redor de uma fogueira. Então tem o nome aí dos personagens e eles estão ali contando uma história de terror. Então, provavelmente nesse roteiro, como a mesma ação ela acontece no mesmo ambiente, no mesmo espaço, eu acredito que vai ser uma sequência só, né? O diretor, como a gente tá ali, vai ser só uma sequência. Porque aí, se tivesse, por exemplo, se tivesse uma cena que fosse dentro de uma floresta, depois em cima de uma árvore, e depois um avião passa e explode uma coisa. Aí são várias sequências, que você pode transformar essas várias sequências em um plano sequência, com uma câmera só. Sai aqui da fogueira, vai para a árvore, sobe, o avião vem, isso é um plano sequência. Mas, como o plano sequência tem muito risco, ele é maravilhoso, porque ele dá naturalidade, tem muitos atores que gostam, mas precisa ensaiar, e tem diretores que gostam de ter um plano mais detalhado, então se opta em fazer o padrão normal, com a sequência, com as cenas e os planos, tá? Então vamos lá, vamos primeiro falar um pouquinho do roteiro literário, vamos montar ele agora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma analítico e o cronograma físico, que é o que a gente vai entrar depois, inclusive, quando a gente definir aí, nós estamos definindo os roteiros, quando a gente começar a gravar curtas, né, a gente vai ter que aprender a falar a mesma língua. O que é um cronograma analítico, o que a Ancine diz, o que o cinema nacional diz, e também internacional, então, e o que é um cronograma físico, tá? Vamos começar então, lembrando que nessa gravação a gente tem a presença de toda a equipe da academia,
acredito que não está aparecendo aí, né, Bruno? Só. E também, mas pode mostrar aí, nós temos aqui a Clarete e o Luiz. O Luiz, que é o autor do roteiro. Seguindo o roteiro aí, gente, abre o roteiro no celular ou no computador. Então nós temos aí 7 amigos acampam, sentados com suas mochilas ao redor de uma fogueira. Rafael, Carlos, Brenda, Daniel, Jorge, Catarina e Manuela. Ambos preparam-se para contar uma história de terror. Vamos lá, vamos começar com o plano, que agora a gente está no roteiro técnico, né? Não é literário. Nós temos aqui o programinha de storyboard. Você vai pegar um geral deles. Como que você quer começar a cena? Como que você imagina? Um plano geral. Plano geral. Mostrando eles sentados assim ao redor de uma fogueira. E atrás, eu imaginei assim o cenário que tivesse árvores, algumas árvores assim. Tá. Para situar o público, sim, já que é um ambiente de floresta, né? Que são uma floresta. Gente, nós estamos aqui com um programinha de storyboard. Esse programinha é mágico. E é assim, é para quem não sabe desenhar. Porque nem todos os diretores de cinema, nem todos os cineastas precisam necessariamente aprender a fazer storyboard, tá? Tem gente que tem um dom maravilhoso e que bom, graças a Deus. Agora, a maioria dos diretores contratam um ilustrador, um designer para ajudar no storyboard. Hoje em dia existem algumas ferramentas que ajudam a gente, né? Eu não tenho nem menor condições de fazer. O meu desenho também é um palitinho, é o cabecinho e o palitinho. Mas isso ajuda também, tá? Porque você tem uma noção de enquadramento, independente disso. Só que a gente tem que aprender a ver que a gente tem que ver imagens e não planta baixa, tá? A gente tem que ver planos e não olhar de cima, a não ser que seja uma câmera mesmo olhando de cima, imagens aéreas, tá? Mas vamos lá, então aqui, acredito que vocês estejam vendo aí, esse programinha, eles também estão acompanhando aqui com o storyboard, né? A gente passou alguma coisinha, mas a gente vai se aprofundar um pouco nesse storyboard, que é muito bom. Antes da gente sair para gravar, fazer o storyboard. 7 amigos acampam. Então, essa imagem aí, Luiz, essa cena aqui dos amigos acampando, vamos colocar então plano Geral. Plano geral. O plano geral, quando abre um roteiro, é o plano de descrição, de informação, de mostrar para o público o que é aquilo, o que a gente precisa mostrar. Não adianta, mesmo que seja suspense, mas a gente precisa identificar alguma coisa para o público ter uma noção. A não ser que seja uma coisa, uma linguagem totalmente diferente, mas aí vamos fazer o padrão aí. Plano geral. Esse plano geral, você tem na grua, movimento, tem algum movimento que você queira? Eu imaginei assim, na hora que iniciasse com eles, com a câmera parada mesmo, assim. Plano geral, tá. A fogueira no centro, né? Então a iluminação básica vai ser direcionada para a fogueira. Quem começa? Aí a fala da Catarina. Um plano médio. Porque seria legal mostrar ela e mostrar um ou dois do lado dela, para ela fazendo assim. Aqui assim, ó. Assim? Isso. Ela falando assim, quem começa? Já, como se ela estivesse já pedindo sugestão, algum voluntário para começar. Não é plano americano, certo? Não é close, certo? É plano médio. O plano médio é o que eu falei. O plano médio ele é o plano que mais tem descrição, porque ele é muito amplo. O close é o pequeno close, grande close e a célula. Agora o plano médio você tem o two shot, tem um monte de coisa, né? Então vamos lá. Quem começa? Então a gente tem aí um plano, o plano já é o segundo plano, plano médio. Na Catarina. Vamos lá, eu vou mudar. Vamos lá. O Carlos ele vai falar. Mas preciso de ajuda de vocês. Rafa, Brenda e Dani. Sei que estão ligados nessa. Tem uma sugestão de movimentação. A gente pode pegar o Carlos, a Rafa, a Brenda e o Dani, eles podem estar do lado dele, porque a câmera pode abrir assim no traveling, fica legal. Entendeu? Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Vamos imaginar que esse aqui seja o Carlos. Ele fala, mas preciso da ajuda de vocês. Aí talvez pode até Rafa. Não, eu fiz uma pan aqui. Ou o traveling pode fazer isso aqui, né? Isso. Não, mas aí vai pegar as costas do outro ator.
Não vai aparecer legal. Que aqui está posicionado meio que não está oficial, a gente pode enquadrar os dois ali. Esse também é a magia do cinema. Às vezes a gente não vai ver, a gente posiciona os atores para o ângulo. A gente tem que priorizar o plano e não priorizar a vida real. Porque a gente pode mudar alguma coisa que o público não vai perceber. Mas eu estou dando uma sugestão. O que você acha, Luiz? Não, eu ia falar que eu gostei, porque depois eu boto assim, quando eu vou descrever a cena aqui, ó, Rafael, Brenda e Dani acenam com a cabeça. Eu imaginei bem na hora que tá virando, aí já mostra cada um concordando. Fazendo, concordando. Eu achei que ficou legal. Então seria um dolly, Sim, um dolly. que a câmera vai mostrando assim, né? Vai... Uma pan, né? Então, mas aí vocês... Então, ó, é um plano médio. Tudo é plano médio ainda, ó. Aqui, ó. Vai ser tudo plano médio, porque, ó, plano médio, ó, médio, 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 tá? Então, plano médio. com pan. No Carlos, a partir da fala dele já vai o pan? Ele termina a fala? Mas eu preciso da ajuda de vocês, Rafa, Brenda e Dani. Então começa, a hora que ele termina a fala, sei que estão ligados nessa, e começa o pan. Continua plano médio, mas aí... Começa com o Carlos falando e termina aqui, ó, concordando. Ah, tá. Então o pan já é desde a fala do Carlos. O Carlos fala, mas eu preciso da ajuda de vocês. Rafa, Brenda, a câmera vai abrindo. Dani, sei que estão ligados nessa. E ele vai continuar com o mesmo plano. Bem, essa é uma lenda urbana. Porque o Carlos continua, não é isso? Ah, porque tem porque a Rafa, Brenda e o Daniel já está aparecendo eles fazendo isso nesse plano. Eu acredito que começa com ele aqui em cena, aí ele vai sair de cena, ó, ele vai falar e vai sair de cena. Aí eles estão concordando. E aí a câmera pode voltar. É isso que eu tava imaginando, ela voltar para ele, E volta. E ele está falando, bom, essa é uma lenda urbana de um homem ruim e temido, que tramava contra os inimigos e amigos. Pode ser? Então, plano médio com pan vai até o amigos. Então, gente, da fala do Carlos ali, ó, mas preciso da ajuda de vocês. Aí a câmera vai movimentar. Rafa, Brenda, Dani. Sei que estão ligados nessa. Eles vão concordar e vai voltar. Bem, essa é uma lenda urbana de um homem ruim e temido que tramava contra os inimigos e amigos. Ok? Ok. Tudo isso é o mesmo plano. Isso. Se vocês estiverem prestando atenção, a gente não está marcando ainda a numeração dos planos. A gente vai numerar depois, tá? E isso vai ser muito importante, gente. Aí a gente vai concretizar o roteiro técnico, que aí fica muito mais fácil. Quando a gente começar a trabalhar, fazer ensaio, quando a gente começar a fazer visita de locação, é o plano 3 do roteiro. A gente já vai saber, todo mundo vai falar a mesma língua e vai dar tudo certo. Bom, gente, então isso daí foi essa introdução, né, do roteiro literário para o roteiro técnico. É um trabalho que demanda tempo, porque a gente precisa pensar na fotografia. A gente tem que pensar ainda que a gente não conhece o espaço, a gente está aqui simulando, né, uma floresta, a gente não conhece o espaço, isso é perigoso, mas também não é por causa disso que a gente não vai fazer. Só que como o roteiro, ele pode ser feito num campo, qualquer coisa aberta, então não tem problema. Já o roteiro, por exemplo, o roteiro da Clarete, que a gente vai produzir, né, que é um roteiro que vai ser feito dentro de uma casa, aí sim a gente tem que ver, porque demanda espaço, aí não tem como. Como é um espaço aberto do roteiro do Luiz, não tem problema a gente simular a história, tá? O roteiro também do roteiro que eu fiz, também ele vai ser num campo, então não tem tanto problema. Já quando é dentro de uma locação, aí é perigoso. Mas já deu pelo menos para vocês terem uma noção de como que é fazer o roteiro técnico, que é pegar fala por fala, ver o que vem ali na cabeça. Isso porque a gente ainda está fazendo ainda numa forma um pouco mais apressada, porque na verdade isso pode ser feito até com mais calma, com mais tranquilidade. Às vezes fica um mês inteiro aí só para fazer uma decupagem de um roteiro. Por isso que a pré-produção no cinema ela é bem complexa, ela leva muito tempo, porque é aqui que a gente, né, nascem todos os planos, né? Mas pelo menos já deu para a gente ter uma noção. Isso a gente vai fazer muito, a gente vai praticar muito, tá? Eu espero que a gente volte aí logo com as aulas, pelo andar da carruagem,
e acho que acredito que dia 11 já começam a voltar as coisas aí de uma forma natural, tá bom? Eu acho que é isso. Então a gente se encontra semana que vem. Aí na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre